Gente, esse aspirante que vem por aí de 2026 vai ser um aspirante que ele é um pouco diferente em várias perspectivas, né? Óbvio, pô, para reforçar a equipe principal, não deixa de ser uma pauta. Pensando em fisicamente a equipe principal ter um descanso mediante um calendário tão cheio, não deixa de ser uma pauta, mas tem alguns detalhezinhos que eu acho que esse Aspirantes ele vai ser muito legal e muito decisivo para a temporada do Atlético como um todo. E o primeiro deles é que eu acho que pela primeira vez a gente tem um potencial extra classe, um potencial Wonder Kid, como gosta de falar por aí, como uma peça fundamental do time do Atlético, uma peça que pode usar esse campeonato estadual para dar um salto. A gente já revelou gente de muita qualidade a partir do campeonato estadual. Bento, Christian, Bruno Guimarães, Renan Lodge, Léo Pereira, mas todos eram vistos como jogadores de campeonato estadual. Status completamente diferente do que o Bruninho entra nessa competição. E eu acho que a gente precisa ter muito cuidado para não criar para esse garoto um peso desnecessário. O Bruninho, ele é muito bom, o Bruninho, ele pode nos ajudar pra caramba, mas o Bruninho não deixa de ser um garoto e eu acho que precisa ser tratado como um garoto. Ponto. Mas aí a gente começa a entender realmente que é um garoto diferente do que a gente está acostumado a lidar. É uma joia que dá um salto do sub-17 para o sub-20, já está no sub-23, e dentro do clube já se especula que pode estar no profissional muito, muito, muito em breve. Então, assim, eu acho que existe o campeonato estadual de João, de Dudu, de Peixoto, de uma galera que já é do principal. Existe um campeonato estadual de Gilberto, de, porra, Riquelme, de Marcão, que são jogadores que podem dar esse salto, de Claudinho, de Chiquete. E aí eu acho que esses caras têm mais cara dos jogadores de campeonato paranaense de time de aspirantes que a gente está acostumado ao longo do tempo. E talvez alguns possam realmente fazer parte do time principal porque são talentosos. E você tem o campeonato do Bruninho, que pra mim é um campeonato à parte. É um campeonato que cada minuto pro Bruninho eu acho que é mais valioso pro Atlético do que dos outros garotos. Cada demonstração de maturidade, de entrega técnica do Bruninho, acho que tem um barulho muito maior e um peso muito maior pro time principal do Atlético, pro Atlético como instituição do que outros. Porque é isso. Se você pegar a maioria das páginas que falam sobre jovens jogadores no futebol mundial, todas já citam o Bruninho como um jogador especialíssimo. Especialíssimo. O Atlético já recebeu propostas do futebol europeu para comprar o Bruninho. É um jogador de um status diferente porque é um jogador de uma entrega técnica diferente. E aí a gente começa a pensar, por exemplo, a importância do João em fazer um jogador extra classe, primeiro de tudo, não absorver essa pressão, não trazer uma responsabilidade maior do que ele deve pro jogo dele, e ao mesmo tempo ter a tranquilidade e a liberdade dentro de campo para ser a versão desequilibrante que ele pode vir a ser. Que ele ainda não é, mas que ele pode vir a ser. E o campeonato estadual a gente fala muito sobre projeção, a gente fala muito sobre aonde o garoto pode chegar, a gente fala muito sobre expectativa. E me perdoa. A expectativa em relação ao Bruninho, ela é altíssima, dentro e fora do Atlético. Então o João ele tem um desafio muito grande de fazer uma expectativa, uma projeção se tornar realidade, porque passa muito pelo técnico. A gente viu como, por exemplo, o Dorival foi um cara fundamental pro Christian. A gente viu como o Thiago foi fundamental para Kelvin, para Vitinho, para Eric, para Bruno, para Léo Pereira, para Renan Lodge e para Santos. Então, o técnico ele tem um peso muito grande ali para encontrar o espaço dentro da escalação que faça sentido para o jogador, e a tendência é até que o Bruninho comece no banco para também gerar um desafio para ele de assumir o time titular e naturalmente o time principal do Atlético a partir da entrega técnica dele, do mérito dele. Então isso vai ser fundamental, essa noção de desafio que a gente traz para o Bruninho. E também, cara, é processo de maturidade. Já é um jogador que pula muitas etapas, já é um jogador que transcende um caminho lógico que o Atlético tinha definido pra ele. Porque é muito bom, porque é muito diferente.
Então, se ele ultrapassar muito essas barreiras, pode atrapalhar. Então, ele começar no banco e ir ganhando espaço no time de aspirantes vai ser fundamental. Mas, internamente, você conversa com as pessoas, você entende que o pessoal acha que o Bruninho, como titular do time de aspirantes e no time principal, é inevitável. É uma aposta de profissionais que estão no dia a dia com o Bruninho. E assim, volto a trazer a minha opinião e minha perspectiva de tudo que eu vi do Bruninho, de tudo que eu acredito que o Bruninho pode agregar para o time do Atlético. O Bruninho, pra mim, é um jogador que ele consegue ser três, quatro versões em apenas um jogador. Em que sentido? O Bruninho consegue ser o cara criativo, um camisa 10 que consegue acelerar, desacelerar. Óbvio que um camisa 10 terminal de pisada na área, mas consegue em muitos momentos usar esse lado criativo a favor do jogo. É um cara que tem drible curto, que sabe jogar em espaço curto, e eu acho essa talvez uma das principais características de um camisa 10. Então isso acaba sendo fundamental para você ter um Bruninho em muitos momentos saindo da referência para gerar jogo. Não é simplesmente um jogador de jogadas, é um jogador que está influenciando no jogo o tempo inteiro. Você tem algo que para mim é fundamental, que é a capacidade dele jogar em zonas diferentes, seja do lado do campo, seja numa faixa mais central. Isso é muito, muito, muito importante. Porque você traz um amadurecimento para ele estar impactando em momentos diferentes do jogo. Eu acho que isso pro Bruninho também é de sumo ganho do jogo dele. Ele conseguir ser o ponta, ele conseguir ser o cara do um contra um, porque volta a dizer, é muito habilidoso. E consegue ser o camisa 9, consegue ser o finalizador, consegue ser o cara que pisa na área, consegue ser o segundo atacante. Então é um jogador que muda de ritmo muito fácil, muda de função muito fácil, muda de área de atuação muito fácil. E consegue se adaptar muito a todos os desafios que essas funções diferentes pô, naturalmente despertam ali a ele. Então, assim, pra mim o Bruninho é especial, cara. Pra mim o Bruninho é coisa fina, pra mim o Bruninho é um jogador que a gente vai ter que ficar atento a cada minuto. Óbvio, a gente vai fazer um pré-jogo, a gente vai falar sobre outros jogadores que a fábrica de talentos João Correia vai precisar desenvolver. Mas volto a dizer, eu acho que de todos dos aspirantes, não existe ou existiram poucos jogadores que chegam com tanta expectativa no time principal e com tanta capacidade de impactar no time principal e no time de aspirantes como o Bruninho, tão novo, porque ainda tem isso. É um jogador muito, muito, muito jovem. Então, assim, olha a quantidade de coisa que a gente falou sobre o Bruninho. É incrível, é um talentaço e acho que pode ajudar a gente de verdade. Valeu, pessoal. Tamo junto, forte abraço. É nóis e. João, deixa o moleque, é improviso, tem que jogar solto, tem que jogar com liberdade, assim. A tática é muito importante, acho que o Bruninho tem uma maturidade tática, mas para um garoto como esse, o jogo dele ele precisa acontecer da maneira mais leve possível. Valeu? Tamo junto, é nóis.